Atualmente, vemos a população dos Estados Unidos saindo às ruas para protestar em favor dos direitos da população negra estadunidense ao acesso à cidade. Que bom que eles chegaram a esse ponto. Até 1970, a Constituição estadunidense foi favorável ao cerceamento de direitos básicos da população negra nos Estados Unidos. Muitas águas rolaram e hoje o movimento Black Lives Matter tem o apoio de grande parte da população estadunidense. A morte de George Floyd e seus desdobramentos é prova disso. Para os teóricos da recente teoria da suposta democracia racial, nas colônias portuguesas e espanholas, a segregação racial nos Estados Unidos, África do Sul e outros países aparentou ser mais evidente por causa das questões ali encontradas. Alguns educadores brasileiros mencionavam e ainda mencionam que no Brasil a convivência entre as raças sempre foi mais pacífica e que a segregação social no Brasil acabou sendo uma consequência dos processos de acumulações individuais de cada um. Para os teóricos da democracia racial, a principal diferença da questão racial brasileira está no fato de que, diferente dos outros países, não houve no Brasil leis que limitassem os direitos de determinados indivíduos ao maximizar de outros. Será que não tivemos leis racistas que traçaram privilégios que definem a desigualdade social que temos hoje? Será que a desigualdade social foi por mérito da maioria brasileira que não conseguiu nada? Na verdade, atualmente já se sabe que no Brasil a questão da desigualdade econômica racial também foi definida por leis constitucionais racistas. Nada foi por mérito, pois tudo sempre esteve regulamentado nas diversas constituições brasileiras que entraram em vigor a seus períodos. Na questão da educação, Lei número 1 de 1837 e o Decreto número 15 de 1839 sobre instrução primária no Rio de Janeiro. Artigo 3º. São proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas. Segundo inciso, são proibidos de frequentar escolas públicas os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Esta lei durou até 1934. Lei de Terras. Lei número 601, de 18 de setembro de 1950. Essa lei tornava que as terras no Brasil não seriam mais cedidas ou apossadas pelas pessoas que quisessem ali desenvolver naquela terra a produção de alguma coisa. As terras no Brasil, a partir de 1850, elas deveriam ser compradas. Essa lei foi instituída antes da abolição da escravidão e colocou a população negra em uma posição desfavorável, porque essa população era a população que menos tinha acesso à renda e quando teve a abolição da escravidão, também passou a não ter acesso à terra, porque diferente dos primeiros libertos que chegaram aqui, né, os ex-escravizados, eles não tiveram como apossar da terra, eles tinham que comprar e eles não tinham esse recurso. Então, a lei de terras é uma lei que, como está escrito aqui, dispõe sobre as terras devolutas no Império acerca das que são possuídas por título de sesmarias sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e pacífica, e determina que medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim que as empresas particulares
como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Então, as terras passaram, a lei de terras, ela institui que o governo apenas pode ceder terras, no caso, se for de ceder terras, para processo de formação de colônias estrangeiras, né, de estrangeiros, colonização estrangeiras estimulada pelo governo, né? Em 1858 nós temos as leis civis que, conforme a classificação de Teixeira de Freitas, consolidação das leis civis de 1858, os escravos pertenciam à classe dos bens móveis ao lado dos semoventes. Com os semoventes figuram nos contratos de terra como os bens acessórios dos imóveis, quer dizer, a população escravizada era tida pela lei de 1858 como uma população acessório, né, uma categoria de acessório dos imóveis dos grandes proprietários de terras no Brasil e dos grandes proprietários de escravos. Então, o direito, o sujeito, quanto um sujeito de direito, esse sujeito negro, ele era, pela Constituição, uma propriedade do dono das terras, né? Nós temos aqui a questão da imigração, decreto número 528, de 28 de junho de 1890. O artigo 1º é inteiramente livre a entrada nos postos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as constituições que forem então estipuladas. Então nós vemos aqui em 1890, um pouco aqui antes da entrada de 1900, há uma preocupação com uma política pública de atrair pessoas de outros países, mas uma preocupação também por parte do governo e da entidade legisladora no Brasil, de que não fossem pessoas indígenas da Ásia, ou que não fossem pessoas da África, que fossem pessoas somente do continente, né, dos continentes aqui, no caso o continente europeu, né? E nós temos também aqui o decreto número 847 de 1890. E nós trouxemos aqui o artigo 5. Enquanto não for suficiente a entrada de imigrantes espontâneos no país, a União fornecerá gratuitamente aos estrangeiros que exerçam a profissão de agricultores e queiram vir acompanhar de suas famílias ou a chamado das mesas, uma vez que estejam nos casos de ser acolhidos como imigrantes, nos termos do artigo 2, e venham estabelecer-se como proprietários rurais. O artigo 27. O governo federal auxiliará os estados nas despesas de recebimento, desembarque, hospedagem e sustento, se os imigrantes não tiverem sido introduzidos por conta própria do governo federal ou se forem espontâneos, achando-se nas mesmas condições previstas neste regulamento, né? Dos núcleos coloniais, né? Nós temos o artigo 40. Núcleo colonial é a reunião de lotes medidos e demarcados de terras escolhidas, férteis e apropriadas à agricultura ou à indústria agropecuária,
em boas condições de salubridade, com água potável suficientes para os diversos mistérios da população, contendo cada um deles a área precisa para o desenvolvimento do trabalho do adquirente, servidos por viação capaz de permitir transporte cômodo e fácil, em favorável situação econômica e preparados para o estabelecimento de imigrantes como seus proprietários. A fundação dos núcleos coloniais poderá ser promovida pela União com ou sem auxílio dos Estados, pelos Estados com ou sem auxílio da União, por empresas de viação férrea ou fluvial, companhias ou associações e por particulares com ou sem o auxílio da União e dos Estados. O governo federal reserva-se o direito de inspecionar os núcleos coloniais fundados por empresas de viação férrea ou fluvial. Que o governo brasileiro tinha uma política, um gasto público, tinha políticas públicas para a população ex-escravizada, né? E tinha outras políticas mais favoráveis para a população imigrante. Nós não queremos falar que o problema do Brasil foi ter recebido a população imigrante. Jamais, esse não foi o problema do Brasil. Se nós tínhamos pessoas na Europa, se nós tínhamos pessoas na Ásia, passando fome, precisando de acesso à terra, e aqui no Brasil, a gente é um país grande, um país vasto, a gente pode ajudar essas pessoas, isso nunca será um problema para nós. A questão é o seguinte: o porquê que só esses grupos que vieram para cá de imigrantes europeus que tiveram acesso a essas políticas, e os grupos que já estavam aqui, que é das populações que tinham sido escravizadas, etc. e tal. Por que esses grupos passaram a ser mal vistos? Muito pelo contrário, nós vimos ali em cima leis impedindo que essas populações frequentassem a escola, leis impedindo essa população de ter acesso à terra, leis impedindo essa população de desenvolver suas questões culturais nos centros das cidades. Então, por que nós tivemos para um grupo cerceamento de direitos e para o outro grupo a liberação de direitos? O problema não é se um grupo teve mais ou se um grupo teve menos. O problema é por que um grupo teve mais e o outro grupo teve menos. Quer dizer, que a gente não quer falar que a população, que o problema do Brasil é os imigrantes. Não é. Os imigrantes vieram, o Brasil foi bom que eles vieram, trouxeram novos ares para a cultura brasileira e para a história do nosso país. E tivemos pessoas maravilhosas que vieram quanto imigrantes. Mas a nossa questão não é essa. A nossa questão é por que só eles tiveram acesso a esses privilégios que foram descritos até aqui agora. Por que por exemplo, essas colônias, essas terras que foram cedidas, com todas essas especificações, foram só para colônias de imigrantes? Por que a educação pública até 1934 era apenas para imigrantes? Por que o acesso a políticas para desenvolver renda eram só para a população de imigrantes? Existia, um problema aí. E aí fica o questionamento para o debate.